Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas da Federação Paranaense, da Federação Catarinense. É uma alegria e um momento importante para o futebol da região sul. Esse lançamento de uma ampliação que já existe entre as federações e a Sport Radar. Mas antes da gente ingressar no assunto propriamente dito, eu gostaria de saudar a presença da doutora Débora Balzan, aqui ao meu lado, promotora de justiça, responsável pela promotoria do Juizado Especial Criminal do Torcedor, Dr. Cláudio Betting, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Renan Cardoso, procurador do TJD do Rio Grande do Sul, Felipe, que representa a Sport Radar e que vai fazer logo mais a apresentação dessa nova plataforma, Mauro Rocha, secretário-geral da Federação, que está aqui também responsável pela condução desse processo, Dr. Gilson Kreff, diretor jurídico da Federação Gaúcha, Rogério Amaral, importante a sua presença, presidente da SEG, Divério, que presta um serviço de imprensa importante na questão da investigação e da divulgação dos processos de eventuais denúncias de manipulação de resultado. E por último, mas não menos importante, saúdo a presença do presidente da Comissão Estadual da Arbitragem de Futebol, Leandro Voaden, representando aqui todos os árbitros, porque esse é uma situação, é um tema que é afeito também à arbitragem. Então, logo mais, o Felipe vai apresentar essa plataforma, que ela tem muito mais do que a questão investigativa propriamente dita, ou a questão de um sistema para denúncias, mas senão aquilo que a gente entende que é o necessário para efetivamente combater a existência e a possibilidade de eventuais manipulações de resultados aqui no futebol da região sul, que é a questão educacional. Mas isso o Felipe vai poder explicar a vocês logo mais. Eu agora, depois dessa saudação, passo a palavra aos colegas das federações catarinense, Cláudio, e da Federação Paranaense, Orlando, para que façam também as suas manifestações. Boa tarde a todos. Hélio Curi Filho falando aqui da Federação Paranaense de Futebol. Agradecer ao presidente Luciano, ao presidente Rubens pela parceria, algo muito importante para o nosso futebol. Nós precisamos fazer, sim, proporcionar um jogo justo e livre de qualquer manipulação, e com certeza essa questão passa pela educação dos nossos atletas, dos nossos árbitros e todos aqueles que fazem parte da indústria do futebol. Quero agradecer principalmente também a presença online do Dr. Mauro Borges, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e também ao nosso amigo Dr. Rogério Nogueira, diretor financeiro das loterias do Estado do Paraná, assim como de todos os nossos colaboradores, o Anderson, presidente da Comissão de Arbitragem, pessoal do Departamento também de Competições e de imprensa aqui do nosso Estado. Presidente Hélio, meu secretário-geral aqui, Mauro Rocha, me derrubou aqui. Peço desculpas ao senhor aí por não saudá-lo. A gente tem uma certa dificuldade de ouvir algumas instituições aqui, mas eu quero cumprimentar o presidente da Federação Gaúcha, o presidente
Hélio Filho, da Federação Paranaense, construímos, Orlando, Mauro, junto com o Felipe, esse evento para que a gente pudesse apresentar à sociedade do futebol, os amantes do futebol, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná, onde a gente pudesse unir forças, esse processo educativo citado pelo Luciano, que é a grande ferramenta que a gente tem no processo de educar as categorias de base, os novos atletas, e orientar e trazer informação para os atletas que já estão em evidência e que são abordados nesse tema tão polêmico, né, tão complexo, que é a manipulação dos resultados e o controle e esse trabalho que o Esporte Radar faz. Eu queria apresentar aqui à minha direita está o Dr. Cid, que é procurador do Tribunal de Justiça, Dr. Marcelo Silveira, que é o nosso presidente do tribunal, Dr. Rodrigo Capella, que é o nosso diretor jurídico da Federação Catarinense, Carlos Crispim, que é o nosso diretor de competições, Dr. Cantuccio, nosso presidente da Comissão de Arbitragem, Juninho, cuida de todas as ligas, não tão importante para que a gente estenda essa plataforma para todos os apaixonados do futebol. A minha esquerda está aqui o Dr. Fábio Osório. Fábio Osório Caruso, né? Vai estar aqui, representando a Polícia Civil. Nós tivemos aqui a presença do Ligim, que é presidente do Marcílio Dias, e, como expliquei inicialmente, com certeza as outras instituições convidadas, o nosso Sindicato dos Atletas, Polícia Federal, Ministério Público, devem estar aí online, como nós não somos um anfitrião, provavelmente estão aí assistindo online. Obrigado aos colegas. Eu peço desculpas duplamente por ter quase interrompido a tua fala, Cláudio, para me desculpar com o presidente Hélio, da Federação Paranaense, que está presente aí conosco para tratar desse tema. Eu, de imediato, passo a palavra ao Felipe, da Esportes Radar, que vai fazer a apresentação dessa plataforma, destacando os pontos importantes dessa ampliação, dessa parceria, que não vai se restringir apenas à plataforma, vão haver workshops ao longo do ano. Eu acho que isso é de extrema relevância e mostra a seriedade com que as federações gaúcha, catarinense e paranaense tratam desse assunto, e a gente está levando isso também para as outras federações. É um assunto que é afeito à CBF também, tem uma grande preocupação com isso, e eu acho que esse trabalho educativo ele vai nos auxiliar e vai colaborar para que as pessoas que militam no futebol entendam um pouco mais sobre esse assunto e o perigo que isso representa para o futebol e nas suas carreiras. Felipe, agora é contigo. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os presidentes Luciano. Presidente Hélio, presidente Rubem, o Cláudio, o Mauro, o Orlando, parabenizar a todos pelo esse esforço coletivo que a gente fez. E ressaltar a importância da educação, porque a manipulação de resultados ela é um fenômeno muito complexo e a gente vê muito um viés punitivo hoje quando se fala da questão da manipulação no Brasil. Só que a gente tem que primeiro educar os atletas e mostrar os riscos disso. A gente tem um grupo muito grande de atletas, árbitros em condições de vulnerabilidade socioeconômica e mostrar os perigos da manipulação de resultados, o envolvimento do crime organizado internacional por trás disso. A gente teve agora o caso que saiu hoje da Federação do Distrito Federal, que foi uma cooperação da Esporte Radar com o Ministério Público, com a CBF e com a Federação do Distrito Federal, que mostra o envolvimento de uma pessoa do exterior que vai organizando a manipulação aqui no Brasil. Então, a importância de mostrar isso para os atletas, desse risco, o que eles devem fazer caso eles sejam procurados pelos manipuladores, as regras da FIFA, tanto de propaganda de apostas, quanto do atleta mesmo apostar em eventos esportivos, que é proibido, tanto pela regulação do Brasil, quanto por regra da FIFA. Então, a gente trazer esse conhecimento é o primeiro passo fundamental, para depois, aí sim, ter monitoramento, investigações
e medidas realmente de punição. Mas primeiro a gente tem que educar. Então, saudar essa iniciativa de vocês é muito importante. Para mim, pessoalmente, é uma satisfação muito grande. Sou filho aqui do estado, do Rio Grande do Sul, tenho casa em Florianópolis, então, e família no Paraná. Então, ter as 3 federações unidas aqui no Sul, para mim, é uma satisfação pessoal. Estudei 7 anos esse tema da manipulação de resultados no meu doutorado e no meu pós-doutorado, e a gente poder colocar em prática aqui no estado isso, nos 3 estados, é uma satisfação muito grande. Felipe, antes de tu iniciar propriamente dita a apresentação, doutora Débora, acho que é importante a senhora ter uma manifestação, assim como o doutor Cláudio, presidente do TJD, para demonstrar também, enfim, a importância que isso representa para o Tribunal de Justiça da Federação Gaúcha Desportiva e também para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores aqui da mesa. Um prazer estar aqui. Agradeço o convite, presidente Luciano. E o Ministério Público é parceiro. O Ministério Público tem total interesse na educação e depois a punição. A punição sempre vem depois. O remédio, como eu disse, é de acordo com a doença. Então, eu parabenizo, vou assistir com toda atenção e estamos à disposição no que puder ajudar. Obrigada. Obrigado, doutora Débora. Doutor Cláudio, acho melhor. Vai aí? Bom, vamos aqui. Luciano, boa tarde. No teu nome, cumprimentando os demais presidentes de federação que nos acompanham. Uma saudação a todos que aqui na mesa compõem. Do ponto de vista do tribunal, toda e qualquer medida que a gente tenha como prevenção e educação para respeito da regra do desporto vai ser sempre bem-vinda e vai ter o tribunal sempre como parceiro. Saibam disso, porque para nós é fundamental todas as medidas extracampo que a gente adote no sentido de respeito à regra, à moral e à disciplina do desporto, que é o que a gente diuturnamente trabalha dentro do tribunal para conseguir prevalecer o resultado de campo sem qualquer interferência. Então, é uma medida muito positiva e contem com o tribunal, como sempre. Obrigado, doutor Cláudio. Doutor Renan, em nome da Procuradoria da Federação, do Tribunal de Justiça da Federação Gaúcha, sua manifestação. Boa tarde a todos. Também, em nome do presidente Luciano, cumprimento aos demais que se fazem presente nesse nosso debate, agradecendo realmente, muito importante, de suma importância isso. Temos vista o ocorrido no ano passado e já agradecendo principalmente a Radar Esportes, que com o auxílio dela se conseguiu buscar. E claro que nós, como na Procuradoria, nós não temos todos os recursos infinitos ou quase infinitos que tem o Ministério Público e tem a Justiça Comum. E nós temos que obedecer uma celeridade. E com a ajuda do Radar Esportes e com a ajuda da Federação, com a filmagem de quase todos os jogos, nós conseguimos buscar. E o ano passado tivemos sucesso em denunciar e penalizar 3 atletas aqui no Rio Grande do Sul, que eu digo, iniciando sempre pela denúncia do Radar Esportes, que é mandado para a federação e logo mais entregue para nós. Acredito que assim a gente consegue tentar dar seriedade, como diria Paulo Tuori, das coisas menos importantes do futebol, é a mais importante delas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Renan. Questiono aos colegas das federações do Paraná e de Santa Catarina para que as autoridades presentes, se tiverem interesse, façam a sua manifestação. Boa tarde a todos. Eu sou o Marcos Sérgio Francisco, procurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, Santa Catarina. Gostaria apenas de cumprimentá-los e manifestar minha satisfação pela plataforma, pelo conhecimento que nós vamos adquirir com esse monitoramento, que é importantíssimo. Os instrumentos de punição, até por causa dos fatos do ano passado, a gente já entende que eles já estão presentes. Mas a questão da educação é fundamental, porque a manipulação de resultados é um verdadeiro câncer que o futebol tem a seu lado, um risco que ele tem, onde o esporte pode sucumbir ante a falta de credibilidade
da seriedade do jogo. Então, mais uma vez, gostaria de deixar clara a minha satisfação em saber que um estudo tão aprofundado e um profissional tão gabaritado e dedicado para nos auxiliar a essa ferramenta de educação. A maioria dos atletas é honesto, a maioria dos atletas entra para ganhar o jogo de forma honesta, mas o assédio dessas pessoas é muito forte e nós precisamos realmente dessa plataforma de educação para prevenir os atletas desse mal que às vezes nem eles sabem que estão tratando. Muito obrigado e ficamos aqui à disposição para qualquer colaboração que tenha. As demais autoridades, assim como nós, estamos ansiosos para essa apresentação da plataforma, talvez até uma manifestação posterior a isso, mas trago aqui, né, no momento das autoridades, um abraço do presidente Rubens Renato Angelotti, que não está presente porque está em agenda na CDF, hoje tem o arbitral da CNC, então ele está acompanhando presencialmente, mas deixo um abraço aqui e, se puder, até daqui a pouco me informa que pode entrar online. Boa tarde a todos. Mauro Borges, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Paraná. Evidentemente que nós estamos um tanto quanto ansiosos para ver a proposta desenvolvida. Todos nós temos uma grande preocupação com esse aspecto de manipulação de resultados. Felizmente, no Estado do Paraná, nós não temos concretamente registrado nenhum caso. Tivemos algumas situações em anos anteriores, mas ainda num momento que eu diria bastante incipiente e até amadorístico, porque nós vislumbramos como a matéria tem se tornado preocupante nos últimos tempos, mas, por outro lado, conseguimos vislumbrar, dentro, pelo menos, daqueles campeonatos que estão sendo realizados pela Federação Paranaense, muito cuidado, muita preocupação com essa questão e, sobretudo, acho que, como foi colocado anteriormente por aqueles que se manifestaram, a necessidade do ensino, a necessidade da formação, a necessidade da educação é importante e tudo isso se representa na atenção que se possa dar aos atletas e, evidentemente, às equipes, notadamente aquelas equipes menores, no sentido de inserção dentro do contexto do futebol, a nível de expressão, e isso a gente tem vislumbrado dentro da gestão da Federação Paranaense, essa preocupação, esse cuidado com o tema e, sobretudo, com os atletas, principalmente, como eu disse, aqueles atletas daquilo que nós podemos configurar como equipes menores que, como também aqui mencionado, numa situação de maior fragilidade, estão mais susceptíveis ao alcance, né, da influência desses manipuladores que vêm de longe. A gente vislumbra isso. Eu acho também, se me permite, o doutor Hélio, nosso presidente, é importante salientar que, dentro do Estado do Paraná, nós começamos a constituir um fundo a partir de recursos que a Federação e o Tribunal procuram diferir, exatamente focado na ideia da formação. Claro que, nesse primeiro momento, o objetivo primordial é o futebol feminino, mas creio que, com a experiência e com a sequência do encaminhamento, do desenvolvimento dessas propostas, nós poderemos ter uma boa parceria. E, como foi colocado aqui também, é importante que isso surja de uma forma conjunta, de uma forma honestada e ordenada pelas 3 federações do Sul, trazendo hoje um grande exemplo para o país. Obrigado. Muito obrigado. As manifestações. Eu agora, Felipe, definitivamente passo a palavra a você, a ti. Nós vamos aqui para frente para enxergar
a tua apresentação a respeito da plataforma. Bom, eu acho que antes de entrar na apresentação, falar um pouquinho da situação no Brasil. Na semana passada, o Sport Radar lançou o relatório anual de integridade, onde a gente monitora todas as partidas de mercados globais, e o Brasil, pelo segundo ano consecutivo, foi o país disparado com o maior número de suspeitas de manipulação no mundo. A gente teve 109 casos aqui no Brasil. E quando a gente diz casos suspeitos, é porque a gente afirma com muita convicção que o jogo tem um nível elevadíssimo de possibilidade de ter sido manipulado. Tem vários jogos que ficam no borderline ali, que a gente não coloca nesse relatório. Então, a situação no Brasil, ela é ruim. Ela melhorou muito de um ano para o outro, diminuiu 29% o número de casos, mas o Brasil ainda é o foco global da manipulação de resultados. E quando eu digo foco global, é realmente global, porque são manipuladores, muitas vezes estrangeiros, que utilizam pessoas aqui do mercado brasileiro, pessoas que têm acesso a atletas, arbitragens, clubes, para fazer as ofertas e convencer as pessoas que são os alvos ali a manipularem as partidas. Então, é muito importante essa cooperação entre as federações, porque a gente percebe que tem uma migração dos atletas dentro do Brasil e de grupos organizados que manipulam partidas. Então, hoje, um atleta que está atuando no Rio Grande do Sul, acabou o Campeonato Gaúcho, ele vai se mudar e vai jogar o Campeonato Acreano. Foi lá, manipulou 2, 3 partidas no Campeonato Acreano, as casas de apostas detectaram isso, ou a polícia detectou isso, começou a ficar feia a situação para o lado dele, ele sai e vai jogar em outro país, ou vai jogar em outro estado. A gente vê esse movimento muito claramente pelo histórico de atletas suspeitos aqui no Brasil. Então, essa cooperação entre as entidades esportivas, entre Polícia Federal, Ministério Público, Polícia Civil, Governo Federal, agora também com a regulamentação, esse fluxo de informações, ele é fundamental para a gente combater o problema. Porque a gente vê Europol, Interpol, UEFA, FIFA, tendo muitos problemas com isso. E aqui no Brasil, a gente tem muitas vezes dificuldades nesse fluxo de informação entre os atores. Então, novamente, saudar essa iniciativa e, como eu falei para vocês antes, a educação é o primeiro passo para a gente conseguir combater esse problema. Porque a partir do momento, se a gente ficar só batendo numa tecla que é errado moralmente, que tem problemas, vai contra a ética do esporte, ok, tudo isso está certo. Mas a gente vive num país que tem um histórico de corrupção e uma corrupção que ela é aceita na sociedade. Essa linha ela acaba sendo muito maleável. Então, acho que o grande ponto aqui é a gente mostrar o risco para eles, pessoal e esportivo, de se meter nesse tipo de crime. Porque isso é um crime e pode gerar muitos problemas para a pessoa que se envolver. Agora, entrando um pouquinho na questão da plataforma, se puderem passar, por favor. A apresentação está dividida em 4 etapas. Primeiro, apresentando um pouquinho o Sport Radar, o cenário no Brasil, a questão da suscetibilidade dos atletas e entrando na questão da plataforma educacional. Pode passar. Bom, a Sport Radar ela é a empresa líder mundial em tecnologia esportiva, né, ficando na intersecção entre esportes, mídias e apostas. Hoje a gente trabalha com 14 federações esportivas estaduais aqui no Brasil, além da CBF, a gente trabalha junto com a Conmebol, com a FIFA, com a UEFA, com a ATP de tênis, além de outras entidades esportivas ali de grande relevância mundialmente, trazendo sempre informação de muita qualidade, colaborando no monitoramento de partidas, fornecendo também parte de inteligência e de investigação para dar suporte para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para as entidades esportivas. Agora, juntamente com a CBF, a gente desenvolveu uma lista dos top 100 atletas com maior histórico suspeito aqui no Brasil, para realmente monitorar a movimentação dessas pessoas no Brasil e conseguir predizer os movimentos e quando vai acontecer algum tipo de manipulação. Então, essa parte de inteligência e de prevenção ela é muito fundamental. Tá? Pode passar, por favor. Na parte educacional, a gente já trabalha com educação em 81 países, tendo educado mais de 49 mil atletas ao redor do mundo, em 21 línguas diferentes e 25 esportes. Com ações ali junto à FIFA, Bundesliga, a Federação Uruguai de Futebol, NASCAR, NBA, Confederação Asiática,
World Rugby, NASCAR, entre outras. E o cenário no Brasil, né? Como eu falei para vocês, o Brasil pelo segundo ano consecutivo, é o país do mundo com o maior número de casos suspeitos. E isso é um número que mostra a dimensão do problema da manipulação de resultados. Mundialmente, o mercado de apostas ele movimenta aproximadamente 7,35 trilhões de reais por ano. O orçamento geral do Brasil, no ano de 2023, juntando todas as áreas, educação, segurança, previdência, foi de 5,58 trilhões. Ou seja, o mercado global de apostas esportivas ele é bem maior do que o orçamento geral de um país como o Brasil. Dentro disso, a gente tem um turnover total, que é a movimentação de apostas no Brasil, no Brasil não, nas federações do Sul, que foi de 2,5 bilhão de reais, apenas em apostas nas 3 competições, dando uma média de 11,1 milhão de reais apostados por partida na primeira divisão estadual dessas 3 competições. E aí a gente vai comparar os números. Pode passar. Pode passar. A gente vê que 84% dos atletas, eles recebem por volta de um salário mínimo por mês aqui no Brasil. Além disso, 43% deles assinaram contratos de apenas 6 meses de duração. Eles vão jogar o estadual e eles vão fazer o que depois? Qual a segurança financeira e profissional que eles têm? Ou um árbitro que se lesiona ou que tem algum problema, qual é a segurança profissional que essa pessoa tem? E aí ele vai lá, pensa um atleta que está ganhando R$1.000, R$1.500 por mês, chega um manipulador e oferece para ele R$20 mil para ele perder uma partida que o time dele já está eliminado. E ele não sabe o que ele vai fazer depois que acabar o campeonato. Ele vai ter que trabalhar de Uber, vai ter que se mudar para um outro estado e ele tem que sustentar a família dele. É muito fácil também apontar o dedo para essas pessoas quando a gente tem uma condição de vulnerabilidade muito grande. E isso é uma coisa que a gente não vai conseguir mudar, porque é um problema socioeconômico do Brasil. Mas a gente consegue dar as ferramentas para essas pessoas conseguirem se proteger dessa ameaça. Uma partida manipulada, ela costuma pagar por volta de R$100 mil para os clubes que estão envolvidos. E ela costuma gerar de lucro aproximadamente 237 mil euros para o manipulador, que dá mais de R$1 milhão. Então, esse é o tamanho do problema que a gente está lidando. E é um problema mundial. E o Brasil hoje, como eu falei para vocês, é o foco do problema no mundo. Além disso, a gente tem essa falta de conhecimento dos riscos e consequências das pessoas que estão envolvidas dentro do esporte, porque elas não sabem a dimensão que isso tem, e a dificuldade para reportar. Muitas vezes o atleta ele não sabe quem ele deve procurar. Ele deve procurar a federação, ele deve procurar o MP, a polícia, e como ele vai saber que ele pode confiar no sistema? Então, a gente criar também mecanismos que garantam o anonimato e a proteção dessas pessoas, porque a gente sabe que o monitoramento ele é fundamental, mas uma fonte de inteligência diretamente das pessoas que estão trabalhando no dia a dia do esporte é algo fundamental para a gente conseguir combater esse problema de uma maneira ainda mais efetiva. Pode passar. E aí, dentro disso, entrando na questão da plataforma educacional. O que seria a plataforma educacional? O público-alvo são todos os atletas e treinadores que vão disputar as competições estaduais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos anos de 2024, 2025 e 2026, ou seja, é um plano de médio prazo, porque a gente sabe que a educação não é uma palestra que vai resolver o problema, tem que ser algo contínuo e constante para a gente sempre ir levantando esse conhecimento e levantando essa questão para debate nas primeiras e segundas divisões, também categorias de base. A gente nota que também uma grande parte das partidas que foram manipuladas foram em partidas de base, então a gente educar essa molecada que está crescendo, que muitas vezes não tem uma perspectiva de virar profissional e ver nessa possibilidade da manipulação uma chance de ganhar um dinheiro extra, e por vezes não tem o medo daquela punição esportiva, porque ele não vai continuar na carreira. Então, atletas que estão, a gente vê atletas ali em início e em final de carreira muito mais vulneráveis para aceitar esse tipo de proposta. Pode passar. A plataforma ela é personalizada, então personalizada para as necessidades das federações, tá? Com orientações e educação sobre a questão da prevenção da manipulação de resultados. Então, o atleta vai lá, ele se registra, ele tem um conteúdo interativo, multimídia, que a gente mostra diversas questões relacionadas à manipulação. E pode passar, que acho que no próximo slide fica até melhor da gente conseguir ver. Basicamente é o seguinte, o atleta ele vai se registrar, ele vai colocar o CPF, vai colocar o clube que ele faz parte, a federação que ele faz parte. A partir disso, ele assiste um vídeo de aproximadamente 25 minutos, que vai elucidar essas questões que a gente está conversando aqui.
No final, ele responde algumas perguntas e, a partir disso, se ele tira acima de 70% desse score, ele recebe um certificado. E a federação ela consegue acompanhar se o atleta só se registrou e não assistiu o vídeo, se ele se registrou, assistiu um pedaço do vídeo e parou na metade, se ele assistiu todo o vídeo ou não respondeu as perguntas, ou se ele assistiu tudo, completou, respondeu as perguntas, terminou o treinamento e recebeu o certificado no final. E, a partir daí, a federação pode cobrar dos clubes que o clube passe essa informação para os atletas, porque a federação vai conseguir ver, do Inter, todos os atletas assistiram, ótimo. Aí pegou do Guarani de Bagé, 2 atletas só assistiram ao treinamento. Luciano, ou alguém da Federação Gaúcha, pode procurar presidente do Guarani. O senhor poderia, por favor, pedir para os seus atletas assistirem o vídeo, é importante, ressaltar a importância, e ter esse controle, ele é fundamental. E também, assim, a gente sabe que os atletas vão mudando de estado, vão mudando de clube, poderia ser um controle semestral, ser um controle por competição, ser um controle anual, a gente pode pensar estratégias para conseguir atingir o maior número de atletas possível, inclusive em cooperação com a CBF e com as demais federações do Brasil. Pode passar, por favor. Os conteúdos abordados. O que é a manipulação de resultados? Quais os tipos de manipulação existentes? Muita gente pensava que cartão amarelo, a gente via na própria investigação da penalidade máxima, Kevin Lomônaco, zagueiro do Red Bull Bragantino. Tem uma fala dele que ele dizia que ele não sabia que tomar cartão amarelo era uma manipulação, que era um problema. E o moleque de 20 anos, seleção de base da Argentina, com possibilidade de jogar Jogos Olímpicos, jogou a carreira no lixo, por falta de conhecimento. Então, mostrar quais os tipos de manipulação, que tanto cartão amarelo, lateral, escanteio, pênalti, diferença de gols, qualquer tipo de manipulação, qualquer coisa que vá contra a falta de previsibilidade de um evento esportivo, ela é uma manipulação. Qual o modus operandi dos manipuladores? Ou seja, como os manipuladores se aproximam dos atletas e dos alvos para fazer essas ofertas. Muitas vezes eles utilizam pessoas que são do meio esportivo para ganhar a confiança dessas pessoas. Então ele vai lá, não vai ser um manipulador, não vai chegar um cara lá da Rússia, um cara da China e fazer a proposta direto. Ele vai usar algum atleta que foi ex-atleta ou ex-treinador, alguma pessoa que tem uma boa circulação no meio do esporte, que vai dar credibilidade e o atleta vai saber, eu conheço esse cara, se esse cara está falando que eu vou receber e que é quente o negócio, eu posso confiar. E essa é a maneira principal que eles utilizam para convencer os atletas. Na própria penalidade máxima a gente viu isso também. Quais os riscos e consequências de se envolver nesse tipo de prática? Consequência esportiva, consequência criminal e principalmente consequência pessoal. Acho que é o mais importante, de colocar a família dele em risco, integridade física e integridade moral das suas famílias. E o que fazer caso seja procurado por um manipulador? Quem ele deve procurar, como ele deve proceder, e mostrando que as federações e as entidades estão do lado dos atletas e do lado dos árbitros e dos treinadores para proteger eles e não só para apontar o dedo. E pode passar, por favor. Aqui o visual do administrador, a gente consegue ver o status, como eu falei, o nível de sucesso das respostas, quem preencheu, se foram atletas, treinadores, árbitros, etc. Por grupo também. Pode passar. Também a gente fechou nesse contrato, nessa parceria com as federações, 2 workshops. Um treinamento para Tribunal de Justiça Desportiva e outro para arbitragem. Por que isso? Porque o treinamento para o atleta e para o treinador e a informação para eles não é a mesma para o tribunal e não é a mesma para o árbitro. As condições são diferentes. Então, para o tribunal, é fundamental a interpretação dos relatórios que a gente fala, que a gente faz. A Sport Radar entrega relatórios, a gente tem parceria com diversas federações, com a CBF, as federações que a gente não tem o contrato direto, recebem via CBF informação, e é importante que quando essa informação chegue no TJD, vocês saibam interpretar como é que funciona o mercado de apostas, por que esse jogo foi considerado suspeito, que tipo de informação de inteligência que a Sport Radar colocou no relatório pode colaborar com o julgamento de vocês. Para a arbitragem, quais são os pontos que são específicos para a arbitragem? Quais as formas de abordagem que os manipuladores usam para os árbitros? Por exemplo, Portugal, envio de prostitutas para o quarto dos árbitros. Vale, não sei se já ouviu falar desse caso. Manipuladores enviavam prostitutas para o quarto dos árbitros
para depois para gravarem eles e depois fazer chantagem contra os árbitros, que eles não manipularem a partida. Eles iam mostrar para a mulher dele, iam mostrar para a federação, iam botar na imprensa. Então, algumas coisas que são específicas para aquela profissão, para também poder proteger, e às vezes são coisas que parecem bobagem, que parecem que não tem uma maldade por trás, mas é tudo com um pensamento, uma arquitetura muito maior, porque o crime organizado, que está por trás da manipulação, eles são profissionais nisso. Então, eles sabem como agir e eles pesquisam quem são os alvos mais vulneráveis, pessoas com problemas de jogo, pessoas com problemas na relação familiar, pessoas com problemas psicológicos, para daí ir nesses alvos mais vulneráveis. Né? Pode passar, por favor. Então, basicamente é isso. A gente fica muito feliz com a cooperação com as federações, também à disposição a gente trabalha com mecanismos de denúncia, como um aplicativo que os atletas podem reportar de maneira segura e anônima, a gente pode oferecer isso para as federações. Com a questão da inteligência e da cooperação, Ministério Público, a gente já tem um acordo de cooperação com a Polícia Federal. Estamos à disposição dos 3 Ministérios Públicos também para cooperar, como fizemos agora com o Distrito Federal, e que a gente possa trabalhar todo mundo junto para combater esse problema e melhorar a situação do Brasil nos próximos anos. Obrigado. Obrigado, Felipe. Foi uma bela explanação. Não sei se algum das autoridades presentes ou dos representantes da imprensa gostariam de fazer algum questionamento. Doutora Débora vai fazer um questionamento aí para o Felipe. Por favor, eu não sei nem como fazer a pergunta direito, mas se tu consegue entender. Isso é muito abstrato para mim, para nós, no Ministério Público. E a gente não sabe aqui nem se vai ser da atribuição do Ministério Público torcedor e grandes eventos, que eu tenho atribuição criminal também, ou vai ser para crimes organizados. Eu tenho curiosidade em saber, porque aqui nós não temos, no Rio Grande do Sul, não passou por mim uma investigação por esse tipo, quando chegou a delito, a crime. Como é investigado? Quem investiga? Que tipo de prova que se é coletada para quando chega já o atleta a ser manipulado e, enfim, concretizar-se a manipulação? Ótima pergunta, Débora. Então, começando pelo monitoramento dos mercados. Esse é o primeiro passo. Pelo monitoramento dos mercados de apostas. Hoje, a gente monitora mais de 600 casas de apostas ao redor do mundo. A Sport Radar, isso. A gente monitora mais de 600 casas de apostas ao redor do mundo, principalmente o mercado asiático, que é um mercado que corresponde a 70% do mercado global de apostas. E grande parte da manipulação ela é colocada nos mercados asiáticos. Então, um apostador que está sentado, por exemplo, em São Petersburgo, na Rússia, ele pode apostar num jogo da Copa FGF, numa casa de apostas que está localizada na China, em Curaçao, em Singapura, em outro lugar. Então, a importância de monitorar esses mercados é fundamental. Como que a gente faz isso? A gente tem uma expectativa de como o mercado de apostas vai se comportar. Vamos trazer isso para um exemplo prático. Pensar assim, está um jogo em andamento que abriu com uma cotação 2.0, tá, para a equipe A vencer a partida. O jogo segue empatado até os 70 minutos do segundo tempo. A expectativa que essa equipe vai vencer o jogo, ela já é menor, porque só tem 20 minutos para ela fazer um gol e conseguir vencer a partida. Então, qual é a cotação, como é que ela deve se comportar? Ela abriu em 2, ela tem uma tendência de ir subindo à medida que a probabilidade vai diminuindo. Então, o prêmio pago vai ser maior. A gente consegue identificar quando tem uma discrepância muito grande nesse mercado. Então, vamos dizer que a expectativa é que a linha se comporte dessa forma. E a gente viu que o mercado se comportou e a linha foi ficando dessa forma. O que isso quer dizer? Está entrando um volume muito pesado de dinheiro que aquele evento vai acontecer e evitando que aquela linha se mova. E aí tu tem esse desvio muito grande. A partir daí, a gente tem níveis de alerta. E esses níveis de alerta conseguem nos mostrar. Esse jogo tem uma probabilidade muito grande de ter sido manipulado. Além disso, a gente trabalha também com o Integrity Exchange, que são 400 casas de apostas que compartilham informação com a Sport Radar, a nível de bilhete de conta, que é o nível do apostador. Então, o valor foi apostado dentro da casa de apostas,
eles identificaram algo suspeito pela equipe de compliance da própria operadora e nos informam sobre essa partida. Então, é uma segunda forma de a gente ter um olhar mais atento. A partir daí, dessa primeira parte mais quantitativa, a gente vai para a parte mais qualitativa, que aí é por um analista da Sport Radar, um grupo de analistas, na verdade, que debate essa partida, tanto o nosso time no Brasil, quanto o time no Uruguai, quanto a equipe de Londres, debate sobre essa partida. Então, vai ver o que aconteceu no jogo, como foram os eventos que ocorreram nessa partida, né, a ação de jogo, que a gente chama, e como isso está relacionado com possíveis eventos mitigadores. Então, por exemplo, pré-jogo, se uma equipe teve que fazer uma viagem de ônibus de 10 horas, ou por neblina atrasou o voo, chegaram em cima do horário da partida, ou teve o melhor atleta da equipe, por algum motivo de lesão, pegou uma gripe e não vai jogar. Isso aí é um fator que explica que aquela cota tenha caído. Ou durante o jogo, um atleta foi expulso, ou o mercado de gols começou a cair uma chuva muito forte e a tendência é que vai sair menos gols. São fatores que explicam aquela cotação ter mudado. Mas muitas vezes, e a gente só considera um jogo suspeito depois de analisar tudo isso, não tem uma explicação razoável para aquela movimentação. E a partir daí a gente passa a considerar um jogo suspeito. Então esse é o trabalho que a gente faz para reportar. Referente à tua segunda pergunta, questão de como funciona a investigação. A gente trabalha, hoje, a informação, o primeiro filtro de informação vai para a entidade esportiva parceira que trabalha com a Sport Radar. Ao mesmo tempo, a gente compartilha a informação com a Polícia Federal através do memorando de entendimento. E junto a isso, quando alguma autoridade, como o Ministério Público, nos procura, como foi o caso agora do Distrito Federal, a gente passa a solicitação para a CBF, porque era um jogo monitorado pela CBF. A CBF nos autoriza a compartilhar a informação com o Ministério Público e aí a gente passa a informação de inteligência. Então, por exemplo, a gente tem uma lista de atletas que tiveram envolvidos em casos suspeitos nos últimos 10 anos no Brasil. E a gente tem... É muita coincidência com o atleta que estava jogando hoje no Rio Grande do Sul, o time dele estava manipulando, ele sai daqui, vai jogar no Acre. Chega lá, 2 semanas depois o time dele começa a manipular. Acabou o campeonato acreano, vai jogar na Paraíba, 2 semanas depois, 1 semana depois que ele chegou lá, o time dele começa a manipular. A gente tem o histórico dessas pessoas. E a gente pode colaborar com essa inteligência, com as autoridades, para mostrar esse caminho que os atletas fizeram e que isso não é uma coincidência. Então, eu acho que esse passo a passo é fundamental, porque muitas vezes a gente cai num limbo de dizer que as provas de um relatório elas não são suficientes para uma condenação. E a partir do momento que tu tem esse histórico, e que, além disso, a gente tem um relatório de inteligência na Sport Radar, pessoas que trabalham ali, que são ex-Forças Armadas dos Estados Unidos, ex-Forças Armadas do Reino Unido, que trabalham na parte de investigação e mostram as conexões desses atletas com manipuladores do exterior, amizades de Facebook, fotos, conexões, possíveis conexões de manipuladores com pessoas de interesse, de investigações de Europol, de Interpol, que a gente colaborou, e que a gente consegue fazer essas conexões. Através disso, a gente pode colocar, por exemplo, vocês em contato com a polícia de um país europeu que fez uma investigação e que tem informações sobre pessoas que estão manipulando aqui no Brasil. Para daí, sim, ir fechando esse quebra-cabeça global para ajudar numa investigação que ela é extremamente complexa, mas que é fundamental que a gente consiga dar os primeiros passos aqui no Brasil. Então, a gente pode colaborar tanto na questão do monitoramento, quanto na questão da inteligência, e para a Sport Radar, o nosso maior interesse é conseguir combater o problema e melhorar a situação aqui no Brasil. Então, a gente está à disposição de federações, de autoridades competentes ali para colaborar em todo o processo. Felipe, tudo bem? São 2 perguntas, na verdade. Se essa iniciativa ela é inédita ou ela é inspirada em algum outro projeto que já acontece em outro país, em outro estado. E também se o público-alvo desse projeto são jogadores ou árbitros que desconhecem esse mundo de apostas, ou também esse conteúdo que vocês vão apresentar, que vai estar nessa plataforma, vai atingir aquele jogador que já recebeu algum contato ilícito, assim, ou se vai alertar, estamos de olho de alguma forma, para entender mais daí em si a plataforma e o conteúdo dela. Obrigado. Não, ótimas perguntas.
Cara, a educação é para todos. A educação tem que ser para todos. Independente de nível de conhecimento, de histórico, acho que a educação e o conhecimento, todo mundo que trabalha com esporte e que está vulnerável a esse tipo de situação, ele merece e tem o direito de ter esse tipo de treinamento. Então, ela é para todos, e desde do atleta, do árbitro, do treinador, que nunca teve nenhum tipo de contato com o mercado de apostas, até o atleta que aposta mesmo em eventos, mas não manipulando, ao atleta que teve algum tipo de contato já procurado por manipulador ou até mesmo que já manipulou, para ele estar sabendo que agora a coisa vai mudar e as federações estão engajadas em mudar essa situação. E essa iniciativa de uma plataforma educacional, a gente já trabalha em alguns lugares do mundo dessa forma, mas aqui no Brasil, essa é a segunda iniciativa que a gente vai aplicando. A gente fez isso com as federações do Nordeste, com as 9 federações do Nordeste, e agora com as 3 federações do Sul. Eu acho que faz muito sentido isso ser regionalizado e as federações trabalharem em conjunto, porque mostra um esforço de cooperação entre todos. Então, não adianta a gente ter medidas aqui, a Federação Gaúcha, ou a Catarinense, ou a Paranaense, fazer algo isolado, se o atleta sai daqui e vai para o Nordeste. No Nordeste isso está sendo feito também. E a nossa ideia é conseguir expandir isso para Norte e Centro-Oeste e conseguir atingir todo o Brasil e todos os atletas. E depois, em um segundo momento, a partir do momento que a gente conseguir ter todos os atletas conectados via sistema, a gente conseguir ter uma rede só, que compartilha a informação entre todos e via CPF e via registro do BID na CBF, a gente conseguir monitorar quem fez esse treinamento. Porque daí, depois, se o atleta vai a julgamento, ele não pode dizer que ele não teve acesso à informação. Ele sabia, ele estava consciente disso e ele fez porque ele quis. Então, isso também vai ajudar os tribunais a conseguir mitigar um pouco esse argumento de defesa que muitas vezes é utilizado. Então, a ideia é mais para esse caminho. E o workshop para os tribunais e para a arbitragem, mas principalmente para os tribunais, é uma iniciativa inédita. Porque eu acho que aqui no Brasil a gente viu alguns casos que não foram bem sucedidos quando foram a julgamento, como o caso do Iranduba, por exemplo, do Amazonas, que a gente tinha convicção sobre o nível de manipulação e acabou sendo absolvido no Tribunal de Justiça Desportiva. Eu acho que é fundamental que o tribunal tenha conhecimento sobre como interpretar os relatórios. Isso vai ajudar muito, muito, muito o trabalho de vocês, auditores. Considerado falta de provas, porque era só baseado no relatório. Sim. Sim. Existem criminosos. Sim. Que estão ali, eventualmente estão, por um momento, atletas, mas são criminosos. A gente não pode perder essa malícia assim, que pode existir. Perfeito, né? Perfeito, Débora. É exatamente isso. Só que aí que está o ponto. Pensa um manipulador que ele chega num clube novo. E aí está a molecada ali, 18, 19 anos, apostando. A gente vê publicidade de aposta em tudo que é lugar hoje. Bet por tudo que é lado, ao redor do gramado, na televisão, na rádio. É tentador, claro. É isso, e é algo que já está... Essa nova geração já está crescendo com o smartphone e com a cultura da aposta. Então, assim, a partir do momento que ele está no vestiário e chega alguém mais velho e que às vezes tem influência sobre os outros atletas... É fácil. Se ele não tem o conhecimento, ele vai... E ele vai fácil nisso. Então, assim, o manipulador a gente não vai conseguir educar porque ele está agindo já na maldade. Mas, muitas vezes, quem está dentro, ele vai saber identificar, ele vai saber o que fazer, e se a gente tiver um mecanismo de denúncia anônimo e seguro, ele vai reportar sobre o que está acontecendo no clube dele. Aí que tem que ser, porque tem que ter uma punição dele, senão não Exato. Vai seguir. Né? Sim. Felipe, eu vejo que a educação é fundamental em todos os aspectos, em todos os sentidos, e aqui também entra, mesmo que a gente corra esse risco, como disse a doutora Débora, e ele é verdadeiro, daqueles que não queiram ser educados, daqueles que são já para o lado do crime. Mas eu vejo que existe hoje, inclusive na própria sociedade, como a questão das apostas é relativamente nova para nós, como casa de apostas aqui, na Europa, Inglaterra ou na Ásia, isso já existe há muitos anos, é tradição. Nós temos uma certa distorção aqui, de que a sociedade, muitos já me disseram isso,
a casa de aposta, ela lucra nessa história. Tá? A casa de apostas está envolvida com isso. E como existe essa distorção nessa visão dentro da sociedade, pode existir também para o próprio jogador. O jogador entender que, de alguma maneira, ele esteja protegido pela casa de aposta. Tá? Então, me parece que esse é um ponto também muito importante dentro dessa proposta educacional do jogador, de que tanto a sociedade quanto o jogador saibam qual é a realidade, que o manipulador, tá, está fora da casa de aposta e que o jogador não vai estar protegido pela casa de aposta. Exatamente. Perfeito, exatamente isso. Exatamente isso. E que o manipulador, muitas vezes, ele não, o cabeça da manipulação, ele não vai estar nem aqui no Brasil, né? Exato. E assim, é muito interessante vendo... Eu comecei no Esporte Radar há 7 meses. E aí, uma das primeiras coisas que eu tinha curiosidade de falar, e o Diverio sabe muito bem, que a gente já se conhece há alguns anos, a gente já conversava muito sobre isso, era sobre como funcionavam as investigações da empresa. E a partir do momento que tu vai vendo que tem conexões ali dos manipuladores com tráfico de drogas, tráfico de armas, sindicatos de máfias, de tríades asiáticas, sabe? Tu vai vendo o tamanho do problema. Tem uma estimativa até que era do governo francês, que 10% do dinheiro do crime organizado mundial ele é lavado através dos mercados de apostas esportivas. Então, tu vai vendo o quão complexo é esse problema e o quanto esse problema foi varrido para debaixo do tapete aqui no Brasil por muitos anos. Porque apesar da regulamentação estar saindo agora, ter saído recentemente, as casas de apostas atuando no Brasil, isso já é um fenômeno de pelo menos 15 anos que tem casas de apostas aqui no Brasil, que é possível acessar essas casas de apostas. Então, é um problema que já é muito antigo e a gente viu como esse processo de manipulação se moveu ao redor do mundo nos últimos anos. Assim como a Covid começou no Sudeste Asiático e foi se espalhando pelo mundo, a manipulação foi a mesma coisa. Início ali do século, era campeonato malaio, campeonato da Indonésia, muitos casos de manipulação. Ali por 2005, 2006, a gente teve o caso do Robert Reuser, aquele árbitro alemão que manipulou partidas na Bundesliga, na Copa da Alemanha. E aí a gente teve a Operação Soga, em 2013, da Europol e da Interpol, que pegou mais de 500 partidas suspeitas de manipulação só na Europa, nessa época. O que os manipuladores fizeram? 2013, 14, 15, começou a ficar complicado na Europa. Para onde é que a gente vai? América do Sul, mercado gigantesco, Brasil, 9 mil partidas só monitoradas pela Esporte Radar por ano. Tá? Um mercado sem regulamentação, um mercado onde não tem um fluxo de informação entre os atores principais para combater o problema e com um nível de educação baixo sobre essa questão. Vieram para cá, a gente teve a Operação Game Over em 2015, que a polícia de São Paulo identificou um grupo de malaios, indonésios e chineses manipulando jogos em São Paulo. E a partir daí a coisa foi só ladeira abaixo, o número de casos foi só aumentando no Brasil. O único ano que diminuiu foi 2020, obviamente devido à pandemia, que teve muito menos partidas. E depois o número de casos no Brasil só aumentou até esse último ano, que diminuiu, mas também diminuiu de 152 para 109, um número muito alto ainda. Então, a situação aqui ela é complicada, ela é alarmante, mas eu fico feliz de ver esses primeiros passos que a gente tá dando conjuntamente, que é o fundamental. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. É a parceria entre todos os atores para conseguir combater o problema. Porque sozinho a gente não vai conseguir. O problema é muito mais complexo do que a gente imagina para vir uma federação sozinha e resolver ele. Bolsinha da revista Foco Poa. Só um minutinho, por favor. O Cláudio, da Federação Catarinense, tinha pedido a palavra. Opa, lógico. Obrigado, Felipe. Voltando para a questão da plataforma, o objetivo nosso era essa apresentação para o conhecimento. 2 pontos. Primeiro, como que na plataforma a gente consegue fazer o acompanhamento e o... Cláudio, desculpa te interromper, tu consegue falar mais alto um pouquinho, que tá dando um pouquinho de eco, não estou conseguindo te escutar. Vou tentar baixar o tempo. Me ouve agora? Me ouve agora, Felipe? Tem que baixar. Estou me ouvindo agora?
Pode falar, Cláudio. Felipe, você viu a direita? Tá um pouquinho de eco, mas vamos tentar. Felipe, você consegue me ouvir aí, não? Pode falar, Cláudio. O microfone aqui tem que ser baixo. O áudio, certo? Isso, digitar, sabe? Digitar. O microfone tem que ser baixo. Oi? Estou me ouvindo agora, hein? O pessoal está falando aqui para tirar a tua caixa de som, se tu puder. Que acho que é isso que está dando problema. Ou perguntar pela própria plataforma aqui do WhatsApp, que daí a gente lê a pergunta. O Mauro sugeriu aqui. Vocês podem prosseguir daí, aqui a gente está com dificuldade técnica. Ah, melhorou agora. Melhorou? Melhorou? Sim. A pergunta é duas. Voltar para a plataforma, explicar para nós como que nós teremos o controle, o monitoramento dos atletas, se eles estão participando na plataforma, se eles estão respondendo e acompanhando. E o segundo, que você falasse sobre, além da plataforma, os 2 workshops que nós vamos fazer, com a arbitragem e com o tribunal. Não, perfeito. Com relação ao controle pelas federações, a federação tem um acesso como administrador. Então, através desse acesso como administrador, vocês vão conseguir ter todo o controle sobre quem preencheu, tanto por clube, quanto por federação, quanto por CPF da pessoa. E aí isso aí gera uma lista, através dessa lista a gente consegue ter o controle. Do Avaí, 12 atletas preencheram, do Figueirense, 15, do Hercílio Luz, 2. Então, pode chegar no presidente do Hercílio, presidente, poucos atletas do teu clube estão preenchendo. Ressaltar a importância. E, inclusive, uma sugestão que eu deixo, se for viável para as federações, era, a partir das próximas competições, colocar isso em regulamento e solicitar que todos os clubes, todos os atletas, para participar das competições, eles tenham que preencher e assistir o treinamento. Eu acho que essa é a maneira mais efetiva, pelo menos no primeiro momento, de elevar o nível de consciência dos presidentes de clubes sobre a importância. Muitas vezes, no Brasil, as coisas só funcionam na base da obrigatoriedade até se criar a cultura. Então, para a gente conseguir criar essa cultura, se for algo viável e que vocês acham que faz sentido, é uma sugestão que a gente deixa para fazer. Com relação aos workshops, como eu falei anteriormente, é bem importante a gente mostrar para os tribunais como interpretar os relatórios. Eu acho que tem coisas que são em comum para todos. Como funciona a manipulação, relação com o crime organizado, as formas de abordagem. Eu acho que isso aí é de interesse comum. Para tribunal, interpretar relatório, fundamental, é o mais importante de tudo. Como conseguir cooperar, como a gente pode cooperar também com a questão da inteligência para dar suporte para vocês, com informações adicionais e trabalhar em conjunto com o Ministério Público, Polícia Federal nisso. Tá? A arbitragem é aquilo que eu falei também anteriormente. A gente conseguir mostrar as questões que são mais específicas aos árbitros e os tipos de manipulação que o árbitro é capaz de estar envolvido e como vão procurar ele. Principalmente mercados de cartões, mercados de penalidades máximas e total de gols da partida. São os mercados que os árbitros são mais procurados. Aqui no Brasil, felizmente, a gente tem 1 ou 2 casos, se eu não me engano, não vou falar o número exato agora, que eu não me lembro de cabeça, mas se eu não me engano é um só, de envolvimento de arbitragem nos últimos 10 anos aqui no Brasil. Então, a gente vê apesar da arbitragem ser muitas vezes muito julgada, né, pela mídia e por tudo, a gente vê um nível moral e ético assim, muito grande dos árbitros, mesmo sendo eles em condições de trabalho não tão favoráveis. Então, o grande foco hoje no Brasil são atletas de divisões menores, ali 2ª divisão estadual, copas estaduais. Esse é o grande foco. Obviamente, por questão de vulnerabilidade socioeconômica,
mas também pela questão de uma menor visibilidade das competições. Às vezes são torneios que não são nem transmitidos no YouTube, no canal da federação, ou nem mesmo gravados ali, não são nem torcedores, são testemunhas que tem ali assistindo a partida. Então, devido a essas condições, os manipuladores acabam tendo uma predileção por esses mercados. Por outro lado, a gente vê também que esses mercados eles têm menos liquidez. Ou seja, uma aposta de um volume pesado de dinheiro num jogo da 2ª divisão do Paraná, ela vai movimentar o mercado, vai movimentar essa linha de uma maneira muito mais pesada do que movimentaria num jogo da 1ª divisão do Campeonato Brasileiro, pelo volume de apostas que está ali. Então, a chance de ser detectado também é muito maior. Então, é uma faca de 2 gumes, né? Mas os manipuladores eles preferem ir por esse caminho, não potencializar tanto os ganhos, mas ter o ganho dele certo, e ao invés de pagar 100 mil, 50 mil para um atleta, pagar 5, 10 mil, e ao invés de ganhar os 200 mil euros que eles ganhariam, ganhar 50 mil, 60 mil euros e ter o lucro deles da mesma forma. Felipe, tudo bem? Agora vai. Daniel Bolsinha, da revista Foco Poa. E o vínculo das empresas de aposta com os clubes como patrocinador, vocês veem como uma ameaça? Como é que é visto isso pela empresa? Então, não vejo isso como uma ameaça. A gente até poderia discutir isso como uma questão de mais saúde pública, do nível de exposição, que é o que está sendo discutido na Premier League, por exemplo, o nível de exposição que as pessoas têm, principalmente crianças, à propaganda de apostas, publicidade ao redor do gramado, em camisas de clube, mas com relação à manipulação, não vejo um problema com relação a isso, porque, como o Rogério falou muito bem, a casa de apostas ela acaba também sendo vítima, porque no final do dia é ela que paga o prêmio para o apostador que manipulou a partida, e ela que vai ter o prejuízo. Por vezes, a casa de apostas pode não cooperar e não dividir a informação, para não querer se queimar. Isso a gente já notou no passado. Mas, por isso que o Brasil não tinha um mercado regulamentado. Agora, com a regulamentação, tudo de apostas que for colocado no Brasil, obrigatoriamente vai ter que ser dividido com o Ministério da Fazenda e com o Ministério do Esporte. Então, não vejo a publicidade como um problema relacionado à manipulação de resultados especificamente. Agora, a questão de saúde pública é um outro assunto que eu acho que não é o foco de hoje, né? Mas... Sim, eu acho que assim, um ponto que tu traz que é interessante é que tem uma regulamentação da FIFA e do governo federal agora também, que o atleta ele é proibido de apostar. Eu acho que esse ponto, sim, porque ele está envolvido num mercado que está tendo publicidade por todos os cantos e ele mesmo não pode fazer a aposta, para o bem dele e para o bem do esporte. Acho que está correto essa proibição. Mas não vejo como a manipulação pode estar envolvida com o fato de uma casa de apostas patrocinar um clube. E a gente sabe também de todas as nuances que estão por trás disso, da questão do poderio econômico que as bets colocam no mercado brasileiro, hoje financiando federações, financiando clubes, e investindo muito pesado em patrocínio. Desde a entrada das casas de apostas no mercado de patrocínio, a gente teve um aumento muito grande nos valores pagos para os clubes de futebol em patrocínio. Então, é uma briga que também é política e que não acho que a proibição ou algum tipo de restrição ao patrocínio possa ser benéfico nesse momento. Eu acho que tem outras medidas que são muito mais importantes que a gente pode tomar, que vão ser muito mais benéficas e producentes no combate à manipulação de resultados, que ainda podem ser feitos por todos os atores. Boa tarde, Felipe. Vinícius Leal. São 2 perguntas, uma linkada à outra, tá? A primeira é em relação ao portal. Quando e como os atletas foram ouvidos para o desenvolvimento da parte pedagógica do portal. E a segunda questão, o Sindicato dos Atletas aqui no Rio Grande do Sul foi pioneiro, há anos atrás, em criar um disque denúncia, onde os próprios jogadores poderiam denunciar um colega suspeito, enfim. E como é que vocês enxergam esse movimento, se ele está acontecendo em outras federações e outros sindicatos? Como é que vocês enxergam esse movimento aí no combate à manipulação? Vou começar respondendo a tua segunda pergunta primeiro, Vinícius. Não vemos movimento com relação a isso no Brasil. Tá?
Acho que isso é algo que está muito dando os primeiros passos ainda. E acho muito importante essa iniciativa que o sindicato fez aqui no Rio Grande do Sul, porque a inteligência interna ela é fundamental. Conversando com atletas, a minha formação é no esporte, eu me formei em educação física aqui na URGS, a maioria dos meus amigos trabalha com esporte em clubes pequenos, e eu sei qual é a realidade do esporte, quem está trabalhando na base, de quem está trabalhando nas dificuldades do dia a dia. Então, conversando com essas pessoas e entendendo a realidade do esporte brasileiro, a gente adaptou o material educacional que a empresa tinha no mercado global para ter falando uma linguagem bem português mesmo, para dar um papo reto mesmo para os atletas, de como funciona e sobre como funciona aqui no Brasil. Não adianta a gente também rebuscar muito, inventar muito a roda, porque o papo aqui tem que ser direto e tem que ser simples sobre como funciona tudo. Então, a construção da plataforma foi muito mais nesse sentido. Eu acredito que esses mecanismos de denúncia, eles são o próximo passo que a gente tem que fazer. O monitoramento, a gente já faz de quase todas as competições. Inclusive, a gente está discutindo com a CBF a ampliação desse escopo de contratos, por exemplo, de segunda divisão estadual, que não estão no contrato atual com a CBF, para conseguir monitorar todas as competições do Brasil. Hoje a gente faz isso de uma maneira proativa, sem contrato, porque a gente está preocupado realmente em erradicar o problema. Agora, a questão dos mecanismos de denúncia, eu acho que é o próximo passo a ser tomado para a gente criar as condições de confiança no sistema. Porque também não adianta o atleta reportar e aí chegar no final do dia e ele ver que não adiantou absolutamente nada ele ter reportado, que nada aconteceu, que o cara que ele viu que estava manipulando continua andando pelo Brasil, fazendo a mesma coisa, ganhando um monte de dinheiro e que da cabeça dele ninguém está fazendo nada. Então, ele precisa primeiro confiar no sistema, de uma maneira que o sistema realmente funcione, de punir, identificar e punir essas pessoas, e segundo, que ele vai ter a garantia da segurança dele caso ele reporte. Quem é que garante para o atleta que se ele procurar uma federação, se ele procurar o presidente do clube dele, que essa informação não vai vazar e que ele vai passar ainda por X9 e colocar a família dele e ele mesmo em risco. Então, assim, dentro do aplicativo, por exemplo, que a gente tem desenvolvido ali dentro do Esporte Radar, ele é totalmente anônimo, o atleta recebe um código que ele é único e irrastreável. Através desse código, ele pode colocar vídeo, foto, áudio, qualquer tipo de informação, e a parte da investigação do nosso time de inteligência consegue conversar com esse atleta de maneira anônima, como um chat, sem ele precisar revelar a identidade. Ele revela a identidade dele se ele quiser, e depois, num segundo momento, por exemplo, o MP se interessou e quer mais informações sobre isso. A gente pode procurar essa pessoa e falar, tem o contato da promotora Débora, que está interessada na investigação, eles garantem o anonimato e a segurança de vocês, e tu pode colaborar com o teu testemunho. Mas, a partir daí, tu já criou todo um canal de confiança, construiu uma rede de sistema para garantir que ele possa procurar de uma maneira segura. Sem isso, eu acho muito complicado. Hoje a gente vê um e-mail, ou entrar no site e colocar a informação ali. O cara não vai mandar com o e-mail dele a informação. Ele não é louco disso, nem louco nem burro de fazer isso. E também ele não vai criar um e-mail para fazer isso. Muito complicado. E como é que ele sabe que esse e-mail também não vai ser vinculado de alguma forma? É possível rastrear isso. A gente sabe que com dados abertos é possível pegar muita coisa. Então, acho que esse próximo passo é um caminho assim, que a gente vislumbra bem importante e bem interessante da gente conseguir desenvolver aqui no Brasil. E o último é com a parte da inteligência, né, para poder colaborar com as investigações de vocês, trazendo inteligência de histórico de atletas, de conexões, para daí a gente ter a roda ideal de combate à manipulação aqui no Brasil. Felipe, os clubes foram procurados para auxiliar na implementação desse projeto? Não. Não houve envolvimento dos clubes, então? Não foi diretamente com as federações. A gente apresentou o projeto para as federações ali proativamente também se interessaram bastante, sabendo da importância da educação e desse projeto, do momento que o Brasil está vivendo. E eu não tenho dúvida que os clubes também, acho que é um trabalho coletivo, das federações conseguirem também conscientizar os presidentes dos clubes sobre a situação, sobre o arrendamento de clubes aqui no Brasil. Esse é um ponto que eu não falei ainda, mas eu acho que é fundamental.
A gente vê clubes que têm, por exemplo, a licença para jogar o campeonato estadual, mas ele não tem dinheiro para contratar atleta, para conseguir botar o clube na prática mesmo, né, na atuação. E aí aparece aquele investidor que vai solucionar todos os problemas do clube. Vou trazer os atletas, vou botar molecada para jogar, porque eu quero descobrir o novo Ronaldinho Gaúcho aqui, e vou investir no teu clube, e teu clube vai poder jogar. E, às vezes, o presidente, ou mancomunado com o manipulador, ou mesmo de bobo, por falta de conhecimento, e até por uma certa inocência, porque a gente sabe que clubes do interior têm um forte apego recreativo e associativo de envolver a comunidade. Então, quero botar meu clube para atuar. Chegou esse cara aqui, vai investir dinheiro no meu clube, a gente vai conseguir atuar, e ele não sabe do risco que tem de fornecer a terceirização do clube em contratos de gaveta, que a federação muitas vezes não tem acesso sobre quem é o manipulador por trás, quem é que está gerenciando esse clube. Então, a conscientização a gente pode também expandir para os presidentes do clube, porque o presidente, de certa forma, ele pode ser implicado a partir do momento que ele dá o clube dele, ele fornece o clube dele para uma terceira pessoa manipular, gerir, ele está incorrendo no risco de manipulação e de ser envolvido como um aliado do manipulador. E aí depois não adianta vir soltar nota na imprensa de que o clube não sabia, de que o clube é inocente, porque é a imagem do teu clube. E aí questão de captação de patrocínio, qual empresa vai querer se vincular com um clube que tem envolvimento com manipulação de resultados? Tu gira a roda no sentido inverso e acaba indo tudo ladeira abaixo, né? Felipe, posso falar, Mauro? Tem alguém na frente? Gilson, eu só ia fazer um complemento claro. nessa resposta. Nas reuniões que antecederam esse evento aqui, as federações combinaram com o Felipe que nós teremos equipes internas aqui que serão treinadas na utilização da ferramenta. E depois isso será repassado aos clubes. Então, os clubes irão ser treinados como potencializar a ferramenta, né? E uma coisa que nós temos martelado muito aqui, que às vezes a gente é cobrado, né? Quando acontece um caso de racismo, quando acontece um caso... A federação ela tem algumas limitações. Ela deve combater, ela deve ter medidas, protocolos, como a gente tem aqui, só que por isso que nós convidamos as autoridades e precisamos dessa parceria, e a coisa tem que ter uma sequência, né, lógica. Então, a ferramenta, ela, como todas elas, ela precisa ser bem utilizada por pessoas bem treinadas. Então, queria só esclarecer que essa é a sequência do trabalho, né? Ô, Felipe, eu queria só ressaltar a importância das federações incentivarem, ou até, entre aspas, forçarem os clubes a aderir à plataforma, né? Porque nós tratamos aqui da questão educativa, que tu bem colocaste, questão punitiva, mas a preventiva também é muito importante, né? Porque no momento que a maioria dos atletas, os clubes tiverem o cadastro, isso é um recado de que eles estão sendo fiscalizados, né? Internamente aqui, junto com a gente já debatia um bom tempo aqui na federação, uma forma de fazer isso, né? E agora essa plataforma veio ao encontro do que a gente vinha pensando, que era uma forma de cadastrar os atletas e sentir que a federação estava fiscalizando, né? Até em reuniões que nós tivemos aqui com algumas autoridades, a gente pensou até na época em fazer uma espécie de um termo de ajustamento de conduta da federação e a gente, com base nesse termo, a gente pudesse obrigar, vamos dizer assim, os clubes a cadastrar os atletas, quem está administrando as categorias de base, quem são os, né, aqueles que estão gerenciando a base, né, como uma forma de a gente poder prevenir e, entre aspas, assustar eles para não ingressar nesse submundo aí, né? Então, isso é muito importante que nós, das federações, a gente faça esse trabalho aí. Perfeito, Gilson, exatamente isso. Exatamente esse é o caminho. E a partir do momento que as federações do Sul começam a fazer isso, o manipulador ele vai ver que é que está ruim para ele. E aí ele vai ir para outro estado do Brasil. E a partir do momento que a gente conseguir fazer isso nas 27 federações do Brasil,
ele vai embora do Brasil. E aí ele vai ir para Peru, vai ir para Colômbia, vai ir para Bolívia, países que a gente está vendo um aumento no número de casos no futebol mundial. Então, a tendência é essa, que a gente vai melhorar a situação aqui no Brasil com esse trabalho cooperativo, e eu acho que depois, num segundo, terceiro, quarto, quinto momento, talvez, é um trabalho cooperativo entre todas as confederações aqui do Brasil, da América do Sul, para conseguir combater esse problema na América do Sul e na América Latina. Eu acho que esse é o caminho. A gente vai dando os primeiros passos aqui no Brasil, uma caminhada que vai ser longa, vai ser difícil, esbarrando muitas vezes em questões burocráticas ainda, mas a vontade dos atores está aí, o conhecimento também a gente tem, e a gente está expandindo entre todos os atores relevantes, e eu acho que o caminho é esse, fico muito feliz com essa iniciativa de vocês. Teria mais algum questionamento, Paraná, Santa Catarina, algum outro comentário que gostariam de fazer? Os colegas do Paraná, de Santa Catarina, têm mais algum questionamento? Agradecemos, então. Não, Luciano. Pois não. Da minha parte aqui do Paraná, não, Luciano. Obrigado. Presidente Luciano. Está me ouvindo? Oi? Está me ouvindo agora? Sim. Em Santa Catarina tudo ok, até a gente aproveitou para fazer um debate aqui, e a ideia era essa mesmo, depois da apresentação da plataforma, a gente juntar a nossa turma aqui também e promover mais um debate. A gente está 100% satisfeito, parabéns ao Felipe, parabéns à Federação Paranaense, Federação Gaúcha, dessa nossa união de lançar essa plataforma. Então, a gente já lançou alguns debates aqui, que depois eu vou passar para o Felipe as dúvidas também. Grande abraço a todos e agradecer aí à Federação Gaúcha que encabeçou esse processo. Obrigado. Senhores, muito obrigado. Em nome do presidente Luciano aqui, vou encerrando então, agradecendo a participação de todos, aos nossos colegas da Federação Paranaense, ao presidente Hélio, a todo o pessoal da Federação de Santa Catarina. Nós vamos continuar juntos, né, trabalhando aí para combater mais esse desafio que surgiu. E agradecer os nossos colegas aqui presentes e que a gente siga firmes e fortes aí, combatendo tudo que não presta e promovendo aquilo que pode agregar nesse esporte que a gente adora aí, que é o futebol. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigado a todos.